Para muitos, a ideia de possessão lembra filmes de terror de Hollywood, como o corpo de Regan em O Exorcista ou a boneca Annabelle. Geralmente pensamos em água benta e padres cristãos. Só um exorcismo pode livrar alguém de uma possessão. No nível básico, a mídia retrata a possessão como uma difícil batalha entre bem e mal. Mas o que significa possessão fora das telas, no mundo real? E de onde veio essa prática do exorcismo? Em Possessed, quando o diabo assume o controle, buscamos esclarecer essas questões e analisar a história da possessão demoníaca e dos exorcismos. Possessão é uma condição que provoca mudança drástica no comportamento e personalidade. Os sintomas de possessão espiritual incluem gritos, fala incompreensível, explosões violentas, doenças persistentes e movimentos bruscos. Religiosos possuídos podem ter dificuldade em orar ou medo de objetos sagrados, como água benta e crucifixos. Dizem que todos os tipos de entidades são capazes de possuir o corpo de uma pessoa, incluindo anjos, demônios e até fantasmas. Apesar de ser frequentemente ligada ao cristianismo, especialmente na mídia, a possessão existe em várias culturas e religiões, como budismo, hinduísmo, wicca e vodú haitiano. Essas religiões costumam ter vários espíritos com diferentes motivações e o conceito de possessão é tratado de formas variadas. No Islã, existem jinn, seres que não herdam o mal nem necessariamente causam dano, e adivinhos usam possessão para obter conhecimento oculto desses espíritos. Enquanto isso, no judaísmo, existe o Dibuk, descrito como um espírito desencarnado que vagueia sem rumo até encontrar um corpo vivo para habitar. Esses espíritos podem ser prejudiciais e, se forem, podem ser expulsos por exorcismo. A menção mais antiga de demônios e exorcismos remonta à antiga Mesopotâmia, do início do 3º até o final do 1º milênio a.C. Naquela época, esse tipo de feitiçaria e presença demoníaca era visto como uma ameaça muito real, capaz de espalhar doenças e má sorte por toda a sociedade, não apenas entre algumas famílias ou indivíduos. Os mesopotâmicos acreditavam fortemente que divindades e entidades sobrenaturais faziam parte do mundo e que os demônios eram uma preocupação significativa. Embora os demônios pudessem causar maldições e infortúnios, também podiam trazer bênçãos e proteção. Eles não eram vistos apenas como seres malignos, como frequentemente são hoje. Para combater o pior que os demônios podiam oferecer, os mesopotâmios criaram amuletos protetores, inventaram encantamentos e realizaram rituais que esperavam que apaziguassem os deuses. Alguns dos demônios mais temidos da época incluíam Lamash Lamashtu, que era capaz de causar danos às mães durante o parto, trazer doenças para os bebês e até mesmo tirar crianças de seus pais. E Pazuzu, talvez o mais notável dos demônios mesopotâmicos, devido à sua proeminência no filme de 1973, O Exorcista, o demônio do vento, das tempestades e da seca. Apesar de ser considerado um espírito maligno, ele também protegia contra outras forças sombrias, como Lamashtu. Tabuletas cuneiformes do período mesopotâmico, que basicamente são pedras usadas para registro, mostram que doenças como o delírio eram consideradas resultado de alguém estar possuído por uma entidade com más intenções. Quando pessoas comuns tinham comportamentos estranhos, buscavam explicações no espiritual e passavam por rituais para diagnosticar, apaziguar ou expulsar entidades. Um desses rituais usava um adivinho que analisava as entranhas de animais e interpretava seus padrões. Isso levava o adivinho a identificar o demônio e o problema, e então sugerir como curar o indivíduo. Encantamentos eram importantes na busca de soluções para problemas individuais. Mas, em vez de simplesmente repetir palavras como se poderia esperar, os mesopotâmicos quase faziam apresentações como parte do ritual, usando gestos com as mãos e música como parte da rotina. Esses encantamentos visavam prender ou banir a entidade e aliviar o sofrimento da vítima. Então, no 1º milênio a.C., os mesopotâmicos criaram o conceito mais antigo de um exorcista, conhecido como Asipu. Esse indivíduo é um profissional treinado em rituais. Ele estava equipado com uma variedade de ferramentas e havia sido abençoado com a proteção e a autorização dos deuses. Esses exorcismos envolviam novamente encantamentos, além de talismãs e outros rituais, todos trabalhando juntos para expulsar o demônio e proteger a vítima de futuras possessões.
Mas não foram apenas os mesopotâmios que tinham essas crenças profundamente enraizadas sobre demônios e outras entidades. Na antiga Pérsia, o líder religioso iraniano Zaratustra logo ganhou destaque. Sua religião, o zoroastrismo, tornou-se amplamente difundida no século VI, possivelmente antes. Alguns ensinamentos dessa religião mais tarde influenciariam elementos do cristianismo e do Islã. No zoroastrismo, o príncipe do mal comanda seres sobrenaturais chamados devis, que são responsáveis por todo tipo de comportamento mal intencionado. No entanto, também existem entidades boas. Entidades malignas podem possuir vivos, enquanto as boas só possuem mortos. A literatura grega traz muitos exemplos de possessão na Grécia Antiga, levando pessoas a cometer atos tidos como imorais ou malignos. E os romanos levaram essa crença adiante, mas acrescentaram sua própria visão, acreditando que não apenas existiam espíritos malignos, mas também entidades que não eram inerentemente más. Essa entidade, que eles chamavam de gênio, era capaz de habitar não apenas corpos humanos, mas também objetos ou lugares. Famílias governantes eram vistas como possuídas por um gênio que lhes garantia autoridade para governar com sabedoria. Essas crenças antigas da Mesopotâmia parecem ter permeado todos os tipos de culturas e religiões ao longo dos séculos, inclusive o cristianismo. O cristianismo há muito tempo sustenta a crença de que a possessão é resultado de Satanás e demônios travando uma guerra espiritual ao tomar posse de seres humanos e causar danos tanto ao corpo possuído quanto às pessoas ao redor, ou a ambos. Eles costumam causar danos físicos e psicológicos. Exorcismos, bênçãos e orações ajudam a aliviar o problema, embora a possessão seja geralmente considerada involuntária. A Bíblia traz exemplos que mostram que esse não é bem o caso. Por exemplo, disse que Satanás tomou o corpo de Judas Iscariotes em João 13:27, porque Judas havia se submetido a Satanás. No catolicismo, acredita-se que os demônios podem fazer mais do que apenas possuir pessoas. Dizem que Satanás e seus demônios podem influenciar sonhos, causando pensamentos obsessivos e ideação suicida, e de arruinar a vida das pessoas espalhando infortúnios, afetando sua saúde, entes queridos, finanças e muito mais. Essas entidades também são capazes de causar dor física e infestar uma casa, objeto ou animal. As primeiras diretrizes oficiais para exorcismo foram estabelecidas na Igreja Católica em 1614 e foram revisadas em 1999. Alguns dos sinais de possessão demoníaca, de acordo com a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, incluem força sobre-humana, aversão à água benta, capacidade de falar em línguas desconhecidas, cuspir, xingar e masturbação excessiva. Enquanto isso, em círculos evangélicos, os sintomas de possessão demoníaca podem incluir doenças, síndrome da fadiga crônica, homossexualidade, vício em pornografia e alcoolismo. Histórico dos exorcismos. Devido ao rápido crescimento do cristianismo nos 3 primeiros séculos d.C., religiões antes aceitas, como o paganismo, passaram a ser vistas como malignas e tudo que não se alinhava ao cristianismo era considerado algo a ser exorcizado. Quem voltava ao paganismo após renunciá-lo para ser batizado na fé cristã era considerado sob influência demoníaca. Pessoas que queriam se tornar cristãs passavam por exorcismos diários antes do batismo, enquanto membros da igreja impunham as mãos sobre os possuídos, exigindo que entidades malignas saíssem de seus corpos. No início da Idade Média, os cristãos podiam basicamente se auto-exorcizar visitando um santuário ou rezando por ajuda, o que os aproximava de Deus e os afastava do mal. O professor de filosofia, teologia e religião da Universidade de São Leão, Estevão Occhi, definiu o exorcismo como oração ou ritual para remover a influência demoníaca sobre alguém. É comumente ligado ao catolicismo, em parte pelas frequentes e claras referências a Jesus. Expulsar espíritos nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos. Os Evangelhos narram a vida de Jesus de Nazaré, cujos ensinamentos fundamentam o cristianismo. No Evangelho de Marcos, escrito cerca de 70 depois de Cristo Jesus, aparece pela primeira vez expulsando espíritos malignos. O teólogo Rob Haskell observou: no Novo Testamento, os exorcismos de Jesus eram evidências de sua autoridade sobre o diabo. Eles mostravam que ele tinha poder espiritual. A Bíblia também menciona animais sendo possuídos por demônios, além de humanos.
As descrições de exorcismos no livro servem de base para os exorcismos atuais. Na Grã-Bretanha medieval, a Igreja cristã oferecia sugestões de como as famílias poderiam proteger suas casas, incluindo colocar cera e ervas nas soleiras, evitar áreas das cidades conhecidas por adoradores do diabo à noite e aspergir casas com água benta. As vítimas de possessão não podiam entrar na igreja, ficavam do lado de fora, recebiam comida e eram alvo de orações dos exorcistas. Jejuns também eram sugeridos para remover a entidade. No século XVI, na Europa, a Igreja Católica perdeu prestígio quando críticos começaram a contestar seus ensinamentos mais recentes. Durante a Idade Média, a Igreja Católica introduziu novas práticas e doutrinas, como o ensino de que a salvação vinha por boas obras que agradavam a Deus, e introduzindo a prática rotineira da concessão de indulgências, que tinha como objetivo proporcionar absolvição aos pecadores, reduzindo a quantidade de punição que um indivíduo precisava suportar para ser perdoado. Mesmo proibida na Alemanha, a prática continuou. Porém, um teólogo alemão ficou muito insatisfeito com os novos rumos da Igreja Católica. Martinho Lutero escreveu uma lista de reclamações e, supostamente, a pregou na porta da igreja de sua universidade em 1517, o que acabaria levando à Reforma Protestante. Em 1521, ele foi excomungado da Igreja Católica. Depois disso, Lutero, que se tornaria um grande reformador, passou a expor suas ideias sobre o cristianismo, escrevendo e imprimindo sua doutrina. Em 1526, ele acrescentou o exorcismo aos ritos batismais protestantes, escrevendo que esse tipo de ritual seria realizado para ajudar os bebês a rejeitarem o diabo, o pecado e o mal ao longo de suas vidas. Esses exorcismos não visavam expulsar demônios, mas proteger. Eles envolviam oração e jejum, e às vezes até comunidades inteiras participavam. A professora assistente de inglês, Katharina Walker, que é especialista em história da magia na Universidade de Nevada, observou que na Inglaterra da Era Moderna temos muitos registros de exorcismos fantásticos conduzidos por clérigos e às vezes por exorcistas profissionais. Alguns desses foram desmascarados como fraudes. Com o tempo, os exorcismos sumiram entre protestantes, principalmente pelo ceticismo e hostilidade ao ritual. Mesmo assim, o protestantismo se espalhou pela Europa e logo chegou à América do Norte. Numerosos avivamentos religiosos, conhecidos como os Grandes Despertares, que ocorreram no final do século XVIII, deram origem às denominações Batista e Metodista. Crescimento no oeste e sul dos Estados Unidos. No início dos anos 1800, houve aumento do evangelicalismo. No início dos anos 1900, crescimento semelhante do pentecostalismo. Nesse último movimento, houve um grande foco em elementos sobrenaturais, incluindo falar em línguas, cura pela fé, milagres e exorcismo. Ao longo da primeira metade do século XX, ambos os movimentos continuaram a crescer, mas o grupo pentecostal, em particular, atraiu pessoas comuns com sua promessa de dons sobrenaturais e curas milagrosas. Na década de 1960, protestantes e católicos passaram a adotar o estilo de adoração pentecostal, surgindo o cristianismo carismático. Cristãos carismáticos também participavam do ritual de exorcismos, e mesmo durante a década de 1970, a prática continuou popular. Essa demanda por tais práticas cresceu com o lançamento do romance O Exorcista em 1971 e em 1973, com o lançamento da adaptação cinematográfica. Em 1994, devido ao aumento da demanda por exorcismos, foi formada a Associação Internacional de Exorcistas, abreviada como AIE. A Organização Católica Romana foi criada por 6 padres, incluindo o padre Gabriel Amorth e o padre Jeremy Davis, ambos figuras proeminentes na Igreja Católica. Padre Amorth era uma figura polêmica, afirmando ter feito pelo menos 60.000 exorcismos em sua vida. Russell Crowe interpretou recentemente Amorth em O Exorcista do Papa, baseado em 2 memórias dele. A AIE oferece treinamento e apoio a exorcistas e conta com cerca de 400 membros em 30 países em 2024. Seus membros são exclusivamente padres autorizados por seus bispos para realizar esses rituais, sendo a vasta maioria de membros da Igreja Católica. O objetivo do grupo é conscientizar, entre outras dioceses, sobre o número crescente de possessões demoníacas que ocorrem em todo o mundo e continuar a treinar padres para que estejam preparados para lidar com qualquer situação que possam encontrar durante a realização de um exorcismo. Mas não é só a AIE que busca expulsar demônios de suas vítimas. O Dr. Richard Gallagher também se destaca no mundo dos exorcismos.
Psiquiatra formado pela Ivy League e certificado, Gallagher leciona na Universidade Columbia e no New York Medical College. Passou a juventude acreditando que relatos de possessão serviam para explicar doenças mentais, especialmente nos primórdios da sociedade, quando depressão, ansiedade e alucinações ainda não tinham nome ou estudo. Gallagher se interessou por exorcismos e possessões no fim dos anos 1980 após conhecer uma autoproclamada sacerdotisa satânica. Ele foi procurado por um padre católico para dar sua opinião sobre se a mulher estava ou não sofrendo de uma doença mental. Gallagher relembrou: "Eu era inclinado ao ceticismo, mas o comportamento do meu paciente excedia o que eu podia explicar com a minha formação. Ele disse que ela reconhecia fraquezas das pessoas e sabia detalhes sobre mortes de desconhecidos, como a mãe de Gallagher, vítima de câncer de ovário. Testemunhas afirmaram que a mulher falava vários idiomas, até latim, mas só durante o que chamavam de possessão. Gallagher concluiu que isso não era psicose. Só posso descrever como uma habilidade paranormal. Concluo que ela estava possuída." O Dr. Gallagher atuou em centenas de consultas e afirma que, na maioria dos casos de possessão, as vítimas têm problemas de saúde mental. Simplesmente há alguns casos que ele não consegue explicar. Ele observou que havia uma mulher que pesava cerca de 40 quilos toda molhada. Ela lançou um diácono luterano de 90 quilos para o outro lado da sala. Isso não é psiquiatria. Isso vai além da psiquiatria. Chamando-se consultor, Gallagher ajudou clérigos a diferenciar problemas de saúde mental do que considera casos reais. Gallagher diz que os hábitos que formam sua atuação como professor e psiquiatra incluem mente aberta, respeito às evidências e compaixão pelos que sofrem. Me fizeram ajudar a discernir ataques que acredito serem de espíritos malignos. E, igualmente importante, distinguir esses eventos raros de outras condições médicas. Ele afirma que a possessão é rara, mas real, e diz: "Passo mais tempo convencendo as pessoas de que não estão possuídas do que o contrário." A possessão de Elizabeth Knapp. Vamos dar uma olhada em algumas possessões notáveis que têm pesquisas extensas e evidências para apoiá-las. O caso de Elizabeth Knapp é um dos exemplos mais conhecidos de possessão registrados. Datando do final do século XVII, o caso dela é amplamente visto como um precursor dos julgamentos de Salem na década de 1690. Muitos não sabem que os julgamentos de Salem não ocorreram isoladamente. Eles eram parte de uma tendência mais ampla de pânico entre os puritanos. Os puritanos, assim como muitos cristãos, acreditavam na existência de Satanás e de demônios. Eles também acreditavam que as bruxas trabalhavam em conjunto com o diabo. Mortes em massa de gado ou problemas de saúde como doenças e convulsões faziam muitos acreditarem que bruxas ou forças demoníacas estavam agindo. Isso fez com que pastores começassem a realizar exorcismos para libertar pessoas dos demônios. Em Groton, a 80 quilômetros a oeste de Salem, Massachusetts, vivia Elizabeth Knapp, filha de um fazendeiro. Em 30 de outubro de 1671, ela tinha 16 anos e trabalhava como empregada de um clérigo chamado Samuel Willard. Naquela noite, aparentemente do nada, Elizabeth começou a apresentar comportamentos bizarros, incluindo gritos, berros, choros e risadas, e afirmou ver figuras sombrias no porão da casa de Samuel Willard. Samuel Willard documentou amplamente a possessão de Elizabeth, sendo o estudo considerado clínico. Samuel Willard, reverendo da igreja de Groton, frequentemente pregava sobre danação e obediência a Deus, alertando os jovens sobre o perigo das tentações do diabo, mesmo com Deus pronto para recebê-los. Logo após seu estranho surto ter começado, Elizabeth desabou no chão em meio à violência, onde começou a ter convulsões com pulos, contorções e agitações estranhas. 4 homens foram necessários para contê-la e evitar que se debatesse ou atacasse. Durante esse tempo, ela gritava as palavras dinheiro, dinheiro, pecado e miséria. A adolescente manteve esses comportamentos nos dias seguintes, tendo, segundo relatos, vários desses episódios e afirmando ter tido visões do diabo. Em uma ocasião, ele tentou fazer um pacto com Elizabeth, prometendo coisas que agradavam à sua imaginação juvenil. Dinheiro, habilidades, roupas elegantes, descanso do trabalho, mostrar o mundo a ela. Alguns encontros dela com o diabo eram vistos como sexuais. Ela sentia dores pelo corpo, segurava o pescoço e as pernas e gritava após balbuciar sobre estrangulamento. Às vezes, ela via 2 pessoas ao seu redor.
Às vezes, ela via um homem flutuando perto da cama. Uma vez, ela tentou se jogar no fogo. A oração foi usada para tentar acalmar seus ataques, mas isso não funcionou. No dia 28 de novembro, as convulsões de Elizabeth duraram 48 horas. Nesse período, ela disse ter visto criaturas míticas na lareira. Ela disse ter visto mais demônios em formas infernais do que qualquer um ali já viu homens no mundo. Além disso, ela latia e mugia como um bezerro. Após 2 dias de ataque, Elizabeth ficou catatônica. Ela acordou em 8 de novembro e disse ter sido atacada várias vezes pelo diabo, fazendo um pacto e permitindo sua entrada em sua cama. Willard mais tarde observaria em seus escritos sobre a provação que, durante o mês de dezembro, Elizabeth continuou a sofrer ataques violentos, assumindo uma voz desconhecida e profunda e falando com Willard através de seu corpo. Durante o inverno, Elizabeth enfrentou seus sintomas. Willard observou que, quanto mais estranhos a visitavam, mais violentos eram seus ataques. Em 10 de janeiro de 1672, ele relatou ter conversado com a jovem de 16 anos sobre como ela estava. Ela afirmou que o diabo tinha controle sobre seu corpo e que ele era muito poderoso, muito mais poderoso do que ela, e acrescentou que ele também era capaz de controlar sua fala. Na noite seguinte, Elizabeth começou a chorar descontroladamente e pediu a presença de Willard. Ela chorou ininterruptamente por mais de 1 hora. Ela ainda estava assim quando Willard partiu. Willard parou de escrever depois disso, afirmando que deixaria mais especulações sobre a possessão para aqueles que fossem mais instruídos, experientes e sensatos do que ele. Segundo caso. O exorcismo de Annalise Michael. Nascida em 21 de setembro de 1952 na Baviera, Alemanha Ocidental, Anna Elisabeth Anneliese Michel é talvez o caso real mais famoso de exorcismo, tão brutal que levou à sua morte. Vinda de família católica devota, Anneliese ia à missa 2 vezes por semana com seus 3 irmãos. Sua mãe, Anna, teve um filho fora do casamento na década de 1940, o que a obrigou a usar um véu preto no dia do casamento. Segundo relatos, ela se tornou obcecada pelo arrependimento e passou essa ansiedade aos filhos. Na década de 1960, Anneliese dormia no chão de pedra, tentando espiar os pecados dos usuários de drogas que dormiam ao relento na estação de trem local. Quando tinha 16 anos, após sofrer uma convulsão grave, Anneliese foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. 2 anos depois, em junho de 1970, ela estava internada em um hospital psiquiátrico quando sofreu várias convulsões. Após o nascimento de seu 3º filho, ela recebeu medicamentos anticonvulsivantes pela primeira vez, mas eles não ajudaram no problema. Ela frequentemente descrevia ver rostos demoníacos e, mais tarde naquele mês, recebeu um novo medicamento, Aulept, um antipsicótico desenvolvido para tratar doenças como esquizofrenia. Em 1973, Annalise começou a frequentar a universidade. Era vista como quieta, reservada e conhecida pelos colegas como alguém temente a Deus. Nesse mesmo ano, seu estado mental piorou quando ela começou a sofrer de depressão e pensamentos suicidas. Ela também começou a ter alucinações enquanto rezava e frequentemente ouvia vozes que declaravam que ela estava condenada e que iria apodrecer no inferno. Outra internação na psiquiatria não ajudou e ela ficou frustrada porque nenhum medicamento prescrito ao longo dos anos aliviou seus problemas. Além disso, ela passou a ter medo de símbolos, objetos e lugares religiosos, incluindo crucifixos e água benta. Após uma viagem à Itália com um amigo da família, concluiu-se que a jovem de 20 anos precisava urgentemente de ajuda, pois estaria possuída por um demônio. A família dela concordou, especialmente quando a mãe acreditou ter visto estigmas na filha. Eles procuraram vários padres para organizar um exorcismo, mas todos recusaram e sugeriram que Annalise e sua família buscassem ajuda médica. A Igreja Católica tem um conjunto rigoroso de requisitos que devem ser cumpridos para que um exorcismo seja realizado, e além disso, esses exorcismos exigem a permissão do bispo. Nos meses seguintes, no entanto, a condição de Annalise não melhorou. Ela ficou agressiva, se machucava, bebia a própria urina, comia insetos e supostamente arrancou a cabeça de um pássaro com uma mordida. Ela passou a fazer 600 genuflexões diárias, que consistem em dobrar um joelho, e acabou rompendo os ligamentos do joelho. Ela era ouvida gritando por horas através das paredes. Em novembro de 1973, ela recebeu um anticonvulsivante e estabilizador de humor, mas isso não teve efeito real sobre ela.
Anneliese escreveu para o padre Ernesto Alt em 1975. Trechos das cartas dela incluíam: eu não sou nada, tudo em mim é vaidade. O que devo fazer? Eu preciso melhorar. Reze por mim. Quero sofrer pelos outros, mas isso é cruel. Alt não acreditava que a jovem fosse epiléptica e nunca presenciou uma convulsão, então escreveu ao bispo pedindo um exorcismo para Anneliese. Em setembro daquele ano, o bispo Joseph Stengel permitiu que o padre Arnold Hens realizasse um exorcismo em Anneliese, mas ordenou total sigilo. No dia 24 daquele mês, a primeira sessão aconteceu. A pedido de Anneliese, seus pais pararam de consultar médicos, mas foi observado que ela tomava um antipsicótico recém-prescrito quando começaram as sessões de exorcismo. Ela interrompeu a medicação meses antes de morrer. Os sintomas de Anneliese persistiram apesar da medicação. Notou-se que Anneliese rosnava, via demônios e jogava objetos nas sessões. Anneliese passou por 1 a 2 sessões de exorcismo por semana, cada uma durando até 4 horas ao longo de 10 meses entre 1975 e 1976, totalizando cerca de 67 sessões. Perto do fim de sua vida, ela começou a recusar comida, e os padres que conduziam os exorcismos afirmaram ter conversado com vários demônios dentro de Anneliese, incluindo Adolf Hitler, Lúcifer e Judas Iscariotes. Em 1º de julho de 1976, ela morreu em sua casa. Ela tinha apenas 23 anos. A causa da morte foi registrada como desnutrição e desidratação, após 1 ano de quase inanição. No momento de sua morte, ela pesava apenas 30 quilos, tinha os 2 joelhos quebrados, não conseguia se mover sem ajuda e havia contraído pneumonia. Em 1976, seus pais, junto com os padres que participaram dos rituais, Ernesto Alt e Arnold Hens, foram todos acusados de homicídio culposo. Em 1978, os 4 foram condenados por homicídio culposo, mas pegaram prisão suspensa de 6 meses e 3 anos de condicional. Embora o Papa Bento XVI fosse muito favorável à prática, o número de exorcismos oficialmente autorizados diminuiu na Alemanha após a morte. Em 2006, a mãe de Anneliese afirmou que eles fizeram a coisa certa, porque eu vi o sinal de Cristo nas mãos dela. Ela não se arrepende das ações dela e do marido. Anneliese foi sepultada ao lado da irmã ilegítima Marta, que faleceu aos 8 anos em uma cirurgia. Ambas foram enterradas nas extremidades do cemitério, áreas reservadas para suicidas e filhos ilegítimos. Escrevendo para o The Telegraph, a jornalista Elizabeth Day afirmou: mesmo morta, Anneliese não estava livre do pecado do qual tanto tentou se arrepender. Caso 3. O julgamento de Arne Cheyenne Johnson. Mais conhecido como o caso O Diabo Me Fez Fazer Isso, o julgamento de Arne Cheyenne Johnson ocorreu em Brookfield, Connecticut, em 1981, ganhando atenção nacional. O réu, Arne, de 19 anos, tentou se isentar da responsabilidade pelo assassinato de seu senhorio, alegando que estava possuído no momento do crime. Arne matou seu senhorio, Alan Bono, em fevereiro de 1981, esfaqueando-o várias vezes. Parecia um caso bastante simples. Afinal, a irmã de Arne estava lá na hora do crime e viu tudo, assinando depoimentos para a polícia confirmando isso. Ele ficou infame por ser o primeiro a alegar defesa por possessão demoníaca em tribunal nos Estados Unidos. Embora o juiz tenha rejeitado sua defesa, até hoje, Arne mantém sua inocência, afirmando: eu nunca machuquei ninguém, nunca, e eu disse, não tem como eu ter feito isso, vocês pegaram a pessoa errada. O detetive notou que o jovem de 19 anos não conseguia lembrar nada sobre o assassinato. Após a rejeição da defesa de possessão demoníaca, Arne alegou legítima defesa e buscou ser acusado de homicídio sem premeditação, não assassinato em 1º grau. Ele foi condenado por homicídio culposo em 1º grau e pegou de 10 a 20 anos em prisão de segurança máxima. A história da possessão de Arne vem de antes do assassinato. Em 1980, quando David Glatzel tinha apenas 11 anos, ele afirmou que foi possuído pelo diabo. David era o irmão mais novo de Debbie, namorada de Arne, e foi visitar o casal em sua nova casa. Lá, ele foi tomado por uma sensação estranha e logo encontrou um velho de aparência queimada e escura que o empurrou na cama e disse que traria mal à família se eles se mudassem para lá. Sempre que David visitava, via o velho de barba branca e roupas casuais. A pele dele parecia carbonizada, como queimada.
Após seu primeiro encontro com o homem, David começou a ter terrores noturnos e acordava no meio da noite gritando, com hematomas recém-formados na pele que ele não conseguia explicar. Os Glatzel depois relataram ouvir ruídos estranhos no sótão. Ao falar sobre o espírito que encontrou, David lembrou, parecia o diabo de uma fantasia de Halloween. Os olhos dele eram completamente pretos, como carvão, o que me assustou. Arnie e David depois afirmaram que esse encontro causou uma possessão demoníaca completa. Logo, Ed e Lorraine Warren foram contatados pelos Glatzel. Você deve conhecer a dupla como investigadores paranormais controversos que ganharam fama nos anos 1970 após participarem de casos famosos como o Poltergeist de Enfield, a boneca Annabelle e o Horror em Amityville. Os Warren ajudaram a família de David a organizar um exorcismo com padres católicos. Os Warren disseram depois que David falava com voz profunda, seus brinquedos se moviam sozinhos e uma névoa negra surgiu ao lado dele durante a entrevista com Ed. Lorraine contou. Logo a criança reclamou que mãos invisíveis o estrangulavam, deixando marcas vermelhas. Ele disse que parecia estar sendo agredido. Durante o exorcismo, David começou a se debater e Arnie interveio. Gritei para aquela coisa o mais alto que pude, dizendo, deixa esse garoto em paz, vem pra cima de mim, eu estou aqui. Eu senti um frio tomar conta de mim, um frio congelante. Lorraine disse, meu Deus, o que você fez? Daquele momento em diante, os Warrens e a família Glatzel passaram a acreditar que o espírito que possuía David agora estava em Arnie. Eles acrescentaram que, 5 meses após o exorcismo, a entidade demoníaca ressurgiu para tomar o corpo do jovem de 19 anos e esfaquear Alan Bono. Testemunhas disseram que Arnie tirou folga do trabalho para passar o dia com Debbie, que trabalhava em um canil. Vale ressaltar que Alan era o chefe dela, além de ser o senhorio do casal. O trio almoçou com outras pessoas e bebeu álcool. Ao voltar ao canil, começou uma briga acalorada em que Alan agarrou a prima de 9 anos de Debbie e não quis soltá-la. Isso fez Arnie confrontar e esfaquear Alan. Embora tenha sido levado às pressas para o hospital, Alan morreu devido aos ferimentos. Carl Glatzel, o irmão mais velho, não acredita que possessão tenha causado o assassinato e afirma, não há nada de demoníaco nisso. Arnie era muito possessivo com Debbie e houve rumores de que ela tinha um caso com Boyle. Relatos indicam que até a polícia suspeitava que a briga entre Alan e Arnie foi por Debbie, que negou o caso. Debbie ficou com Arnie durante sua prisão e eles se casaram enquanto ele ainda estava preso. Eles tiveram 2 filhos e ficaram casados até Debbie falecer de câncer em 2005. Arnie ainda está vivo. Cumpriu 5 anos de prisão e foi libertado por bom comportamento. Christopher Holt, diretor do documentário O Diabo em Julgamento, disse a Newsweek: ele é realmente adorável. Ele ainda acha até hoje que estava possuído. Conclusão. Alguns historiadores propuseram que, na Europa medieval, o exorcismo tinha como objetivo curar o corpo e que só com a reforma protestante a prática do exorcismo passou a ser associada à ideia de possessão. Naquele tempo, exorcismos eram considerados solução para almas doentes. Alguns antropólogos acreditam que a possessão espiritual deve ser vista como uma forma de interpretação, que várias culturas e religiões ao longo dos séculos usaram o conceito como uma maneira de explicar e dar sentido a certos fenômenos, principalmente doenças mentais e enfermidades físicas. Há décadas, a possessão espiritual foi ligada à saúde mental. Céticos defendem que pessoas que dizem estar possuídas ou diagnosticadas com possessão espiritual, na verdade, sofrem de doença mental não diagnosticada ou tratada. Muitas culturas relatam que pessoas possuídas estão frequentemente passando por problemas ligados a doenças mentais. Por exemplo, se voltarmos aos mesopotâmios, as tábuas cuneiformes descreviam indivíduos como sofrendo de susto ou consternação, o que poderia se referir à ansiedade. Eles também descreviam outras pessoas em estado de estupor ou desespero, o que hoje talvez chamássemos de depressão. O conceito de possessão espiritual e a prática de exorcismos, no entanto, vêm acompanhados de bastante controvérsia, assim como o exemplo de Anneliese Michel, que discutimos anteriormente. Houve inúmeros casos de exorcismos que deram errado. Na Califórnia, em 2023, 2 pessoas foram presas pela morte de uma menina de 3 anos. Ali Proctor morreu sufocada e asfixiada durante um exorcismo realizado por membros da família em uma igreja pentecostal em San José.
Parentes achavam que ela estava possuída por um espírito maligno. O tio e o avô dela foram acusados de abuso infantil após a morte. Da mesma forma, em 2010, um garoto de 14 anos chamado Christy Bemu foi espancado e afogado até a morte por parentes que o acusaram de bruxaria. Já em 2005, uma freira romena morreu durante um exorcismo depois de ser amarrada a uma cruz, amordaçada e privada de comida e água por vários dias seguidos. Em setembro de 2023, o pastor Rick Morrow, da igreja Beloha, em Richland, Missouri, foi criticado quando afirmou que o autismo era resultado de um ataque do diabo, dizendo: "O diabo os atacou, ele trouxe essa conformidade sobre eles, ele os colocou onde queria." Ele disse que a suposta cura para o autismo era a oração, citando um ministro que teria expulsado demônios de crianças autistas, orado e reconfigurado o cérebro delas, levando à cura. A reação pública às declarações de Rick Morrow o levou a renunciar ao conselho escolar. Ideias como essa não são apenas profundamente ofensivas para muitos, mas também podem levar a situações perigosas. Em 2003, em Milwaukee, Wisconsin, um menino autista de 8 anos morreu após um exorcismo feito por membros de uma igreja. Assim como Moro, esses parentes acreditavam que um demônio causava o autismo do menino. É fácil supor que a necessidade de exorcismo logo será erradicada. Essa suposição está ligada ao que é chamado de narrativa da secularização, segundo a qual que a ciência eliminará a crença no sobrenatural, assim como a influência social da religião. Surpreendentemente, a demanda por exorcismos cresceu ao longo dos anos. Uma pesquisa de 2021 mostrou que 43% dos americanos acreditam na existência de entidades demoníacas. Enquanto alguns anos antes, em 2018, o padre Vicente Lambert, o exorcista da Arquidiocese de Indianápolis, disse que havia recebido mais de 1.700 pedidos de exorcismo só naquele ano, o maior volume de solicitações que ele já recebeu. Na Itália, pedidos de exorcismo triplicaram nos últimos anos e especialistas estimam até 500.000 de solicitações anuais. Dr. Ricardo Gallagher acredita que o excesso de preocupação com o ocultismo e espiritualidades alternativas leva muitas pessoas a crerem em possessão e buscarem exorcismo. Padre Lambert concorda com Gallagher que a maioria das pessoas está apenas doente e não precisa de exorcismo, sugerindo que apenas cerca de 1 em cada 5.000 pessoas que afirmam estar possuídas estão realmente passando por isso, mas que o fenômeno verdadeiro certamente existe. Então, o que você acredita? Possessões demoníacas são reais ou não?